Olá! O mundo político está de volta ao estúdio da TV Assembleia. Por 1 ano e meio eu fiz o programa de casa e agora é um prazer estar aqui, com os cuidados necessários, claro. Eu estou sem máscara, mas toda a equipe do estúdio mantém distância e está devidamente protegida. Nosso assunto de hoje é o que esperar da Procuradoria-Geral da República nos próximos 2 anos, com a recente recondução de Augusto Aras. Aras é um procurador-geral da República bastante questionado. Ele nunca fez parte da lista tríplice do Ministério Público e volta e meia é acusado de proteger ou poupar o presidente Jair Bolsonaro e o núcleo mais próximo do presidente. Nosso convidado de hoje é o cientista político da Unirio, Fábio Kersh, que fala comigo do Rio de Janeiro. Kersh, tudo bem? Obrigada por atender o mundo político mais uma vez. Eu que agradeço e estou honrado aí e feliz de ser a primeira vez no estúdio de novo. Pena que eu não posso estar no estúdio, quem sabe na próxima. Pois é, todos esperamos por isso, não é? Fábio, Augusto Aras é comparado ao Procurador-Geral da República dos tempos de Fernando Henrique Cardoso, o Geraldo Brindeiro, não é? Ele era chamado de engavetador-geral da República. Nós podemos dizer que os personagens e as ações são realmente semelhantes? Só para a gente começar essa conversa. Olha, são semelhantes, mas não são absolutamente iguais, né? O que tem em comum entre o Brindeiro e o Aras? Os dois foram indicados, né, sem lista tríplice, como está na Constituição, o presidente escolhe com uma aprovação do Senado. Então, tanto o Aras quanto o Brindeiro, eles perceberam que o grande eleitor deles para a recondução, né, para eles continuarem sendo procuradores-gerais da República, era o presidente da República e, portanto, os dois, vamos dizer assim, não eram tão combativos e tão agressivos com os governos, com os respectivos presidentes que poderiam reconduzi-los. Então, nesse ponto, é muito semelhante. Mas eu acho que o Aras tem algumas diferenças. O Brindeiro era mais, vamos dizer assim, ele engavetava mesmo, essa é a lógica, né? Ele não levava adiante. O Aras, ele joga um pouco nos dois barcos. Em algumas coisas ele avança, em algumas coisas ele anuncia que vai investigar, mas não avança tanto. Eu acho que se o Brindeiro era o engavetador-geral da República, eu chamo o Aras do equilibrista-geral da República. Ele, vamos dizer assim, ele é um pouco mais sofisticado que o Brindeiro. Ele joga também um pouco para a oposição, também um pouco para a opinião pública. Isso porque hoje a gente presta atenção no Procurador-Geral da República, diferentemente do que a gente prestava também na época do Fernando Henrique. Então, mudou um pouco a Procuradoria-Geral da República, mas mudou também nós, cidadãos, quando observamos a Procuradoria. A gente aprendeu o papel da Procuradoria nos últimos anos. Então, a sociedade acho que está um pouco mais atenta à Procuradoria-Geral do que estava na época do Brindeiro. Sim, quando a subprocuradora Lindora Araújo toma a decisão hoje de denunciar o Roberto Jefferson, funciona, isso responde a essa ideia do equilibrista? Porque, claro, ela não está fazendo isso à revelia dele. Não, ela é obviamente ali o responsável, o Aras joga com isso também, né? Às vezes ele fala, não fui eu, foi a subprocuradora que tem autonomia. Isso não é verdade, né? Quem é o responsável ali pela PGR é o Augusto Aras. Então, no limite, ele é o responsável político pelas decisões ali da Procuradoria. E é exatamente isso o exemplo que eu estou dizendo. Não é que você não pode acusar ele que ele engavetou tudo, né? Ele tirou algumas coisas, ele joga com timing, né? Então, o Supremo pede para ele investigar, ele fala que está fazendo uma pré-investigação, ele sofre pressão em relação... daí ele fala, vamos esperar um pouquinho a CPI, o resultado dela. Ele joga com isso, né? Vocês devem lembrar, por exemplo, quando teve a denúncia do Moro, quando o Moro saiu do governo, ele saiu atacando o Bolsonaro, falando que o Bolsonaro tentou controlar a Polícia Federal de uma maneira indevida. O que fez o Aras? Ele abriu um inquérito ali. Só que ele abriu um inquérito também em cima do Moro. Quer dizer, um inquérito que investigava o Bolsonaro, podia investigar o Bolsonaro, mas também que podia investigar o Moro, alegando, vamos ver se ele não fez alguma acusação aí caluniosa em relação ao presidente. Então, é sempre esse jogo.
é um pouco mais dúbio, eu diria até um pouco mais sofisticado que o Brindeiro. E por isso que eu chamo equilibrista. Ele tem um pé em cada canoa. Ele não embarcou totalmente na canoa do governo. Ele tenta ser um pouco mais sutil do que isso, né? Embora, nesse ponto, ele não está tentando sucesso, né? Porque o Aras, tirando os políticos que parecem estar satisfeitos, de certa maneira, com o Aras, todo o resto, opinião pública, imprensa, mesmo o mundo acadêmico, então, tá todo mundo muito crítico em relação ao Bolsonaro. Então, ao Aras, ele tenta essa estratégia de um pé em cada canoa, mas ainda é visto por parte da opinião pública como mais de um lado do que do outro. Uhum. Na comparação com o mais recente procurador, não é? No caso é o Rodrigo Janot, o que você diria, né? Que paralelo você faria em relação ao Janot? Olha, são muito diferentes, né, como estratégia. Eu acho que das explicações para essa mudança, porque eu não quero cair na discussão moral, né? Ele é bom, ruim, ele é bolsonarista, ele é de esquerda, não é isso. O problema é o seguinte, os jogadores ali, né, o procurador joga com as regras do jogo. E na época do Janot, a regra do jogo era a indicação, né, por meio da lista tríplice. Então, o Janot, ele tinha que agradar aos seus eleitores. Quem eram os seus eleitores? Seus próprios colegas. Então, ele tinha muito mais liberdade em relação ao governo. O Aras, no primeiro mandato, ele tinha menos liberdade em relação ao governo porque a sua recondução dependia do presidente. Então, essa forma de adoção de um jeito ou de outro da indicação e da recondução do Procurador-Geral da República estimula certos comportamentos. Mas eu queria lembrar que é o seguinte, eu acho o comportamento do Janot, né, a gente lembra, muito agressivo, né, responsável pela Lava Jato, e a gente viu hoje a gente sabe muitos dos erros, né, das ilegalidades, inclusive, cometidas pela Lava Jato. Então, um perfil como o do Janot também é tão ruim para a instituição do Ministério Público quanto talvez um perfil como o Aras. Lembrando, né, que ele fez uma confissão impressionante no livro que lançou, né? Que ele teria ido armado. Ele falou que ia matar o Gilmar Mendes, né? Isso. Quer dizer, eu ouço muito, Vivian, comentários tipo, o Aras é o pior procurador-geral da República. Eu só queria chamar a atenção que nessa disputa de pior procurador, a gente também deve pensar no Janot, porque um procurador no estilo Janot é tão perigoso para a democracia quanto talvez no estilo Aras, né? Um procurador muito alinhado com o governo é ruim, mas um procurador-geral também extremamente combativo, mas a ponto até de extrapolar, vamos dizer assim, o que está na moda agora, as 4 linhas da Constituição, também não é um bom modelo. Então, eu diria ali que a competição de pior procurador-geral da República, o Aras não está sozinho disputando esse troféu, vamos dizer assim. Agora, o Aras, ele tem é atribuída a ele uma questão muito importante aí, que é o fim da Lava Jato, né? Claro que não foi com ele que os problemas da Lava Jato começaram antes, mas é atribuída a ele a pá de cal, né? Ela está de fato morta, não é? Como é que está dentro do Ministério Público a Lava Jato ou aquilo que sobrou da Lava Jato? Assim, a Lava Jato, na prática, ela morreu. Até teve, há poucos dias atrás, a gente teve lá uma tentativa de atuação do Ministério Público, o que era a Força-Tarefa, do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, né? Mas, na verdade, politicamente, a Lava Jato morreu, né? Morreu por uma atuação do próprio Aras. O Aras tem uma responsabilidade nisso, né? E ele está... os políticos reconhecem isso, né? Ele acabou com esse modelo de força-tarefa que dava muita autonomia para o Ministério Público, né? O local. Né? O mesmo Procurador-Geral da República conseguia controlar pouco os procuradores da base. Então, ele tem um papel, mas, obviamente, não foi só isso. A Lava Jato acabou porque o Supremo também teve entendimentos diferentes do que vinha tendo ao longo do tempo. E isso motivado não por um fator institucional, né? A Lava Jato teve um fator excepcional, um meteoro que caiu não previsto, que foi o hacker de Araraquara. Quer dizer, ele trouxe informações
que escancararam como se dava, né, a atuação, os procedimentos da Lava Jato, e isso tornou insustentável se manter aquilo, a ponto do Supremo rever posições, né, o Lula resgatando direitos políticos, etc. Então, o Aras assim, não é o único responsável pelo fim da Lava Jato, ele é um dos responsáveis, né? Mas é uma conjunção de fatores que contribuíram para o fim da Lava Jato. Agora, a Lava Jato, é óbvio que a gente sofre consequências da Lava Jato até hoje, né? O Bolsonaro é fruto da Lava Jato, né? Esse discurso antipolítica, etc. E a gente está vendo as consequências disso para a democracia. Então, a Lava Jato morreu, né? Mas a gente vai lembrar da Lava Jato, e está lembrando da Lava Jato por um bom tempo, porque, afinal, a herança assim, maldita da Lava Jato, infelizmente, continua. Falando de consequências, que consequências teve sobre o próprio Ministério Público Federal, né? A gente tem que lembrar sobre os integrantes, os procuradores, né? Sem Lava Jato, eles ficaram sem as forças-tarefas, ficaram sem o mediatismo, sem o poder que isso conferia aos procuradores. Quer dizer, a Lava Jato teve uma determinada época que ela ocupava boa parte do noticiário. Às vezes, metade do Jornal Nacional só falava da Lava Jato. Não é? Não, foi uma unanimidade. Desculpa, foi uma unanimidade. Durante 4 anos foi um massacre. Eu terminei agora um livro com a professora Marjorie Marona sobre a Lava Jato. E uma das coisas que a gente acompanhou foi levantar, né, dos estudiosos, o comportamento da mídia. E a mídia, né, e os políticos, etc., e a Força-Tarefa, eles conseguiram convencer a sociedade brasileira que o maior problema era a corrupção. Pela primeira vez na pesquisa Datafolha, de 2014, apareceu a corrupção como, segundo os entrevistados, o maior problema do Brasil, né? Num país que tem fome, desigualdade, etc., a corrupção se transformou no maior problema. Então, é isso que eu estou chamando a atenção. Muito tempo ficou uma espécie de unanimidade, né? A sociedade civil comprou aquela visão de que política era corrupta, todos os políticos eram corruptos, etc., né? E a gente pagou um preço, está pagando um preço por essa visão deturpada da política. Agora, né? Fábio, isso afetou a instituição Ministério Público? Que impacto isso teve sobre os procuradores em geral? Bom, primeiro que está rachado, né? Você vê agora porque tem um grupo... Porque o Ministério Público tem essa característica. Como é uma instituição pouco hierárquica, né? Ela é muito horizontalizada. Cada procurador, no caso do Ministério Público Federal, tem muita autonomia, mesmo em relação ao procurador-geral. É uma característica diferente de outras burocracias, vamos dizer. Em outras burocracias, talvez os servidores tenham mais temor de criticar a sua chefia. Por quê? Porque são instituições hierárquicas. Como o Ministério Público é muito horizontalizado, há mais espaço para que os procuradores venham a público, por exemplo, manifestar seu descontentamento com aquele que supostamente seria o seu chefe, porque eles não vão ter consequências, não vão ser punidos por isso. Então, teve sim consequências no próprio Ministério Público Federal, né? Há uma divisão ali, a gente está vendo, há pedidos de subprocuradores, né, que são uma instância importante ali na estrutura do Ministério Público, questionando a atuação do Aras, propondo modelos alternativos, questionando esse poder do procurador-geral de ter, no fundo, a última palavra em relação a crimes comuns no Supremo em relação ao presidente, etc. Então, há um chacoalhão aí, né? Mas a sociedade também vê o Ministério Público de um jeito diferente, porque a gente incorporou para o nosso dia a dia, para o bem e para o mal, né, o Ministério Público. O Ministério Público hoje é debatido. Eu estudo o Ministério Público desde os anos 90, eu lembro que, assim, eram pouquíssimas vozes que pensavam. As pessoas olhavam estranho. Você estuda Ministério Público na ciência política, né? Hoje, isso é muito mais natural. Todo mundo percebe o papel político que o Ministério Público tem e desempenhou nesses últimos anos. Então, é uma instituição que está nos holofotes, né? Tem um racha, e a gente, assim, voltando à plenitude da nossa democracia, eu acho que talvez aí a gente vá ter discussões, inclusive, do modelo institucional. Por exemplo, a forma de indicação do Procurador-Geral da República. É um debate que já começa a aparecer aí, talvez
precise ser revisto para a gente, talvez, evitar os Janots, né? Mas também, de certa forma, se proteger dos aras. Mas o que seria, então, a saída? Porque, na verdade, existe a lista tríplice que foi usada esse tempo todo como, não a indicação do Ministério Público, uma escolha entre 3 nomes, os mais votados, era eleição, não é? Que não foi então, usado pelo informal, Bolsonaro, né, desde que essa tradição foi instituída, não é? O que seria o melhor? Mas primeiro problema, vamos dizer assim, a lista tríplice, ela é informal, né? Sim. Então, tirando o Lula e a Dilma, que tinham um compromisso claro com a lista, e mais que compromisso com a lista, eles tinham um compromisso claro de indicar o primeiro colocado da lista, a partir, por exemplo, do Temer, o Temer já indicou a segunda. Então, é muita informalidade, primeiro. Segundo ponto, a lista tríplice também tem seus problemas, né? O Janot, ele é fruto da lista tríplice. Por quê? Porque o Procurador-Geral da República, que é aquele que tem o monopólio de acusar o presidente, ministros e parlamentares, é muito poder também para ele responder só para a própria corporação, né? Talvez um modelo mais equilibrado seja a gente pensar de alguma forma reforçar o papel do legislativo, da sociedade, etc., na escolha dessa figura. Quer dizer, um procurador sem independência é ruim, mas um procurador também com excesso de independência também é ruim. A gente seria precisa, eleição direta? Meio termo aí. A população elegeu o procurador? Uma coisa assim? Não, também, procurador-geral? Você sabe que nos Estados Unidos os promotores locais são eleitos, né? Sim. E um problema identificado pelos pesquisadores desse modelo lá é que em anos eleitorais, esses promotores são muito duros, porque eles querem mostrar serviço para os seus eleitores. Então, acho que não seja esse modelo. Mas tem outros modelos alternativos que estão sendo discutidos. Por exemplo, não ter uma recondução. Você, por exemplo, aumenta o mandato de 4 anos e não tem recondução. Isso, sem a recondução, o PGR fica mais independente, porque ele não vai... né? Não vai precisar fazer média nem com o presidente, nem com seus colegas. Por exemplo, isso é uma fórmula. Você pode pensar num modelo que, por exemplo, o PGR, depois de sair do cargo, tem que ter uma quarentena. Ele não pode, por exemplo, ser seduzido por promessas de uma vaga no Supremo Tribunal, porque ele não vai poder ocupar. Então, tem algumas mudanças que você não precisa ser eleição direta. A eleição direta teria muitos problemas também, mas seriam formas de você talvez buscar um equilíbrio, né? O que eu estou chamando os dois extremos, nem o modelo Janot, que é um modelo que com muita autonomia, né? Ele respondia no máximo aos seus próprios colegas, né? Ou seja, na democracia, você responder à própria corporação não é um sinal de vitalidade democrática, e nem o outro lado, que é um procurador-geral que fica muito dependente do presidente. Então, eu acho que talvez no momento de normalidade a gente precisa discutir modelos alternativos aí mais equilibrados. Pois é, e aí entra nessa história, na escolha, e agora no caso a recondução do Augusto Aras, né, que passa pelo Senado, né? Tem a comissão especial, que é constituída com essa finalidade, e depois aquilo vai, a decisão da comissão vai para o plenário, na sua totalidade. Os senadores, né, o Senado escolhe, reconduz o Procurador-Geral da República. Nesse caso, o Janot obteve, apesar de ser bastante questionado, como a gente já mencionou aqui, ele obteve 55 votos em 81 senadores. Só 10 votos contra ele, quer dizer, ele precisava de 41, teve 55, ele teve 14 de sobra. Então, não vamos dizer que, assim, que ele arrasou, mas ele foi muito bem. Você está falando do Aras, né? Não, você falou Janot, o Aras, né? Desculpe, eu falei Janot, foi uma falha aqui. Não, mas, os dois enfim, procuradores. Sim, estou me referindo ao Aras, não é? A recondução do Aras. Ele teve 14 votos a mais do que ele precisava. Isso demonstra o quê? Houve muita especulação sobre os motivos, né, dos senadores, 55 senadores, aprovarem a recondução dele. Olha, eu também não tenho uma resposta definitiva, mas eu tenho alguns palpites. Um é quem vai brigar com o Procurador-Geral. O Procurador-Geral tem a acusação, inclusive, penais, criminais, para parlamentares, inclusive os senadores,
é uma atribuição do Procurador-Geral da República. Por que eu vou comprar briga com ele, né? Segunda razão que eu vejo, qual era a alternativa mesmo para a oposição? Se votasse contra, mesmo que fosse recusado Aras, quem ia continuar indicando o Procurador-Geral seria o Bolsonaro. Então, pelo menos o Aras, talvez na visão dos políticos, seja alguém que respeitoso, vamos dizer, com a política, ele tenta não interferir ali muito na política, né? Ele tem essa coisa, esse cartão de visitas de ter dado uma resposta à Lava Jato, que por motivos diferentes estava incomodando todo mundo, né? O PT porque se sentia perseguido, o PSDB porque a Lava Jato em São Paulo estava chegando no PSDB, etc. Então, ele no fundo ele agradou todo mundo. E no fundo é o seguinte, talvez o cálculo seja por que a gente vai correr o risco, né, de não reconduzi-lo. A gente já conhece o comportamento dele, ele não é um grande problema para a gente, entregou o fim da Lava Jato e também a alternativa podia ser inclusive pior, né, porque um nome que se especulava no lugar do Aras é essa subprocuradora que é considerada mais bolsonarista raiz, né, do que o Aras, né? Então, talvez o cálculo político tenha sido dos males o menor. Né? Seria uma certa... se você recusasse e pudesse abrir a discussão, né, para algum outro nome realmente que pudesse contribuir para a democracia, etc., mas não. Quer dizer, quem tem a caneta para indicar continuaria sendo a mesma pessoa, o Bolsonaro. Então, eu acho que foi um cálculo aí, talvez nessa direção. Agora, Aras tem 2 anos pela frente, Bolsonaro, nesse meio tempo, vai tentar se reeleger, não é? Enfrentando uma queda de popularidade. Isso pode repercutir no comportamento do Procurador-Geral? Eu acho que sim. Eu já escrevi sobre isso algumas vezes. Eu acho que há uma chance, sim, porque agora, se o Aras estiver lendo as pesquisas, né, e estiver lendo o cenário político, e o Aras não é bobo, o Aras é um político, está se mostrando um político habilidoso, ele vai ver que as chances do Bolsonaro de ser reeleito são muito baixas hoje, né? Então, nesse caso, o Aras não tem possibilidade nem de ser reconduzido a um terceiro mandato, que só seria, né, vai ser em 2023, e nem indicado ao STF, porque só teria uma indicação ao STF também para o próximo presidente. Ou seja, se ele estiver lendo o cenário de que o Bolsonaro realmente não tem chances, isso pode libertar o Aras para agir efetivamente com independência. Então, eu acho que tem uma chance, né? Eu não acho também que o Aras vai sair, não vai mudar totalmente seu estilo, mas eu acho que existe uma chance maior hoje do que a gente teve até agora, do Aras tentar, vamos dizer, dar uma recalchutada na sua biografia, né? Deixar mais claro essa postura dele de que, né, eu falei no começo que ele se equilibrava, mas no fundo ele sempre é visto como mais para o lado do Bolsonaro. Talvez ele tentar agora fazer uma trajetória aí de fim de mandato de PGR mais combativa, mais agressiva, para dar aí uma recalchutada na biografia dele. Ele está, como a gente lembrou aqui, ele está apanhando de todo mundo, né? Tirando os políticos que votaram nele, ele apanha de todo mundo. Então, é uma oportunidade. A gente vai ver pela primeira vez, talvez, um Aras com mais autonomia, um Aras com mais independência. A gente vai descobrir se o Aras é um bolsonarista raiz ou é um carreirista, né? Porque até agora eu tenho dúvida se o Bolsonaro era, vamos dizer assim, Bolsonaro raiz, né? Ou ele é simplesmente um carreirista. Ele tinha a perspectiva ou de ser reconduzido à PGR ou cargo do Supremo. Quando você tira isso da frente dele, ele pode ter mais autonomia para atuar. Em que pese que há ainda 2 vagas pela frente para serem abertas, não é isso? Não, mas é só no próximo mandato. Agora, a última condição do Bolsonaro nesse mandato é agora essa do André Mendonça, que o Aras também está esperando, né? Porque também existe essa possibilidade. Se o Mendonça, por um acaso, não for indicado, não for aprovado o nome dele no Senado, se especula ainda que o Aras podia ser uma alternativa. E o Mendonça então, que está em banho-maria no Senado, né? Esperando... Está em banho-maria. Então, talvez o Aras também, o cálculo dele seja esperar um pouquinho, porque enquanto o Mendonça não for confirmado, há uma chance, é remota, mas há uma chance ainda até dele ir para o Supremo.
Agora, eu mencionei a expectativa a busca pela reeleição, né, que Bolsonaro vai fazer, o presidente Bolsonaro vai fazer ano que vem. E nós estamos a 8 dias do 7 de setembro, que há uma expectativa de manifestações bolsonaristas importantes nas ruas, especialmente São Paulo e Brasília, não é? Isso está sendo... as redes bolsonaristas têm trabalhado nesse sentido, tentando, inclusive, mudar um pouco o discurso, não é? Estão trabalhando no sentido de apoio, de defesa do Bolsonaro e tentando limitar o discurso de ataque às instituições, ao Supremo e tal. Mas o fato é que a pergunta, na verdade, é o quanto essas manifestações, esse momento é simbólico e dentro dessa busca do presidente da República é importante para ele que elas sejam, o quanto elas precisam ser efetivas, elas precisam dar resultado para Bolsonaro. Não, eu acho que ele está, assim, o Bolsonaro e a equipe dele, né, embora às vezes a gente não consiga ver muita racionalidade nisso tudo, mas eles devem estar lendo as pesquisas, né? Estão vendo que o Bolsonaro está minguando, né? Ele está perdendo o apoio de uma maneira muito, muito forte, inclusive em camadas, em setores, né, que o apoiavam. O Bolsonaro está mais fraco hoje do que ele estava um tempo atrás. Hoje a gente está discutindo, Vivian, coisas como polícia militar apoiando um golpe do Bolsonaro. Antes a gente discutia os militares, né? É um downgrade aí, né? A gente era militar e está discutindo agora com polícia. Então, o 7 de setembro, ele está apostando numa coisa simbólica. Assim, se forem manifestações muito grandes, ele se agarrar nisso, né? Até esse discurso de que ele não acredita em pesquisa, etc. Pô, nem no voto ele está acreditando mais. Então, ele se agarrar nisso é uma demonstração de força, né? Agora, eu acho muito difícil ele reverter. Por maior que seja a manifestação de 7 de setembro, eu confesso que eu tenho mais medo, não do tamanho dela, mas de violência, né? Porque tem essa história de policiais, tal, armados, isso é uma coisa que me preocupa muito. Mas eu acho que o Bolsonaro está fraco e vai ser difícil reverter isso, né? A economia está muito mal, não dá sinais, esse governo não tem um apetite de governar, né? De criar políticas públicas, de buscar estratégias racionais. Não, é o confronto, um pouco a desordem, né? O caos ali. Então, eu acho que o cenário é ruim. Só pegando o gancho aí no que você está dizendo, o apoio do Centrão vai sobreviver, na sua opinião? Então, eu tenho feito essa pergunta para os cientistas políticos reiteradamente. À medida que o tempo avança, né, eu vou ouvindo as respostas e quero saber qual é a sua. Vai sobreviver a esse embate permanente que Bolsonaro trava em todas as circunstâncias? Essa posição que ele tem realmente da busca do embate? Porque tem ainda um ano e pouco pela frente. Eu acho que esse casamento não vai até o final, não. Assim, o Centrão, quando perceber... ele, né, vai tirar vantagens desse apoio, né, tá tirando, mas mais para frente, quando perceber, né, se esse cenário que eu estou traçando aqui de o Bolsonaro realmente não conseguir se recuperar, né, a economia não dá resposta, desemprego alto, inflação, etc, etc, o Bolsonaro continuar minguando, o apoio a ele ficar numa faixa aí desse núcleo duro, 15%, etc., eu acho que o Centrão desembarca, né? Veja, quando eu faço a crítica ao Aras, eu não faço uma crítica moral. Eu estou vendo muita gente na imprensa falando, o Aras deveria, então, o que eu chamo de crítica moral, né? Eu também não posso fazer essa crítica moral ao Centrão. Assim, do ponto de vista dos estímulos, ninguém rasga dinheiro, né? O Aras nem os banqueiros, né? Nem a Febraban, nem os empresários que hoje guardaram um manifesto que está pronto, né? É isso, e o Centrão também. O Centrão não vai morrer abraçado. Se ele perceber que o Bolsonaro vai se afogar, ele vai tentar uma saída. E o Lula já percebeu isso, inclusive, né? O Lula já andou conversando, esse giro dele no Nordeste, né? A imprensa traz que ele conversou com todo mundo, gente, inclusive dos partidos do Centrão, gente já sinalizando ali no Nordeste apoio ao Lula. Então, eu acho que se
Se os sinais continuarem muito ruins, esse casamento não chega até o fim do governo. Fábio, foi um prazer ter você de novo no Mundo Político, agora aqui, falando com a gente aqui no estúdio. Eu quero mesmo, como você disse no início, ainda ter o prazer de tê-lo aqui sentado na bancada. Eu estou torcendo muito para isso, né? E sucesso aí na nova fase do programa. Obrigado pelo convite. Um abraço. Nesse retorno do Mundo Político ao estúdio da TV Assembleia, eu conversei com o cientista político e professor da Unirio, Fábio Kersh. Nosso assunto, o que esperar do segundo mandato do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Se você perdeu, vai lá no site da TV Assembleia ou no YouTube e confira a nossa conversa completa. O Mundo Político fica por aqui, mas a gente volta amanhã. Até lá!